Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café no Bully. Eu sei que nos vídeos anteriores nós temos tratado dos GPIOs, nós fizemos código baixo nível, né, bare metal, para controlar as entradas e saídas do Arduino Nano, e ligamos a essas entradas e saídas, ligamos um LED, que é um dispositivo de saída, né? Então nós controlamos o LED e tudo mais por lá, usando os registradores. Depois nós fizemos o refactoring do código que nós já tínhamos, né? Para ele se tornar mais modular, para ele se tornar mais compacto. E eu fiquei de fazer a segunda parte do vídeo do refactoring, né? Que era para fazer o refactoring das funções do LED amarelo e verde, né? Mas aí quando eu estava gravando, eu cometi um erro, que é um erro até interessante pra gente conversar sobre, que dá para aprender muita coisa sobre isso, mas eu vou falar no vídeo, que eu vou falar num vídeo específico sobre isso, porque eu pensei assim, mais um vídeo, né, sobre refactoring, mais um sobre GPIOs, mais um vídeo, né, sobre o mesmo assunto, já é o terceiro, sei lá, o quarto sobre isso. Então eu pensei assim, eu vou avançar um pouco no próximo periférico, que é a porta-série. Vou fazer um ou dois vídeos sobre isso, e daí mais tarde eu completo aquele vídeo sobre o refactoring, falo sobre o erro que eu cometi, e a gente discute isso com mais profundidade. Mas aí, para não ficar repetitivo, para não ficar chato, a gente vai avançar e vai fazer código em baixo nível para a porta-série. E aí eu pensei assim também. Aí eu pensei também em fazer uns slides, fazer uma coisinha bacana, mas aí também pensei, sabe de uma coisa? Não, bora olhar a documentação que tem disponível da página do Arduino, por exemplo, porque tem uma página bem interessante que fala da teoria, bem resumida também. A gente pode começar com isso e seguir adiante no nosso código. Então, assim a gente também aprende a extrair informação também do Arduino Docs também, que isso aqui é bem interessante, a página do Arduino sobre documentação, que também dá muitos exemplos também, então a gente pode se basear por aqui. Esse periférico que a gente vai falar agora é um periférico que implementa, o que nos permite implementar um protocolo de comunicação série, que na verdade ele envia dados, no caso através de dois pinos, no caso do microcontrolador, né, que é o pino de transmissão e de recepção. Aqui ele fala sobre o USB porque o Arduino ele tem uma especificidade que a porta-série é implementada através do USB, mas em termos gerais a gente tem no microcontrolador a porta-série sendo feita a comunicação dela através de dois pinos, basicamente, né, um pino de recepção e um pino de transmissão. O que isso quer dizer? Quer dizer que a comunicação da porta-série é bidirecional, é full duplex, né? Ela transmite e recebe ao mesmo tempo, né? É um protocolo muito fácil de implementar. Ele pode parecer que é coisa velha, coisa do passado, mas ele ainda é muito usado, porque ele é muito fácil de implementar, é bem robusto também. Nós temos outros protocolos, como o I2C, o SPI, que a gente vai falar, mas a porta-série ela é bem usada para mandar dados e mandar texto. Então, na verdade, esse protocolo, ele quando a gente fala que ele é porta-série, é porque os dados são transmitidos de forma serial, que está até aqui, na verdade. Aqui, que assim, de forma serial. Tem aqui o transmissor, né? Aí temos o frame, que é o protocolo, que é o
padrão pelos quais os bits são transmitidos, a gente vai já falar sobre isso, transmitido para o receptor e de modo série, em contraste com a comunicação em paralelo, que seria transmitir, por exemplo, 8 bits de uma vez só. Aqui não, aqui na comunicação serial a gente transmite um bit de cada vez, né? Um por um. Na comunicação paralela a gente transmite os bits todos de uma vez só, 8 bits de uma vez só, por exemplo. Então a gente teria, por exemplo, 8 linhas, né? Uma linha para cada bit, no caso mais extremo, assim, né? Então uma comunicação serial, ela tem a vantagem de usar menos fios, menos cabos, né? Menos fios, né? O standard, que é desde a década de 60, 69, por exemplo, o standard para comunicação em série assíncrona, entre um computador e um equipamento de comunicação de dados, era o RS-232. Com os computadores, aparecimento dos computadores, né, a gente vai perdendo aquela porta série dos computadores, né, a gente não tem mais isso, então a gente tem que usar agora um adaptador, um conversor USB serial, né, que eu vou já mostrar. Okay. Então, na sua forma mais simples, né, a implementação da porta série, ela só requer no lado do transmissor, por exemplo, um TX, um RX e o ground, e no lado do receptor também, um TX, um RX e um ground, né? Então a gente vai ligar geralmente a linha do transmissor ao receptor, né? Então, esse tipo de comunicação, ela é uma comunicação ponto a ponto, que a gente chama de comunicação ponto a ponto, porque nós temos um master e que é o sistema que comanda a transmissão, né, e o slave, que é o sistema que recebe, né, a transmissão. E, por exemplo, nas comunicações, geralmente o master é que inicia a transmissão, por exemplo. E o slave, ele responde aos comandos do master, né? E nesse caso da porta série, o nome oficial dele, digamos assim, é Universal Asynchronous Synchronous Receiver Transmitter. O que isso quer dizer? Que é o transmissor receptor assíncrono síncrono universal. Então, uma tradução livre. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, né? É que a USART, a porta série, ela tem dois modos de se configurar a coisa. Nós podemos fazer essa transmissão de modo assíncrono ou de modo síncrono. O que isso quer dizer? Nós temos a opção de, com os dados, enviar o clock, enviar o relógio, ou não enviar. O que isso quer dizer, né? É que, assim, se a gente tem uma comunicação ponto a ponto, se a gente tem um master e um slave, eles têm que conhecer qual é o protocolo de comunicação que vai ser usado nessa transação, né? Para que a gente possa mandar os dados de modo perfeito, para que a gente saiba quais são os dados, para que não haja erro, para que a comunicação aconteça nos tempos certos, para que não haja perda de informação. E o modo de se fazer isso, o modo mais básico é manter um clock. Se tu tens um clock comum entre o master e o slave, eles sabem fazer qual é a sincronização, eles sabem em qual tempo os dados estão sendo transmitidos, ou seja, a sincronização. Só que a porta série tem a opção de ser assíncrona, ou seja, de não ter um clock balizando essa transmissão de dados. Então, se não tem um clock, o protocolo tem que ser medido de outra forma. E os dados têm que ser cronometrados, digamos assim, de uma outra forma, que não seja o clock. Então, aqui o que ele fala. Então esse módulo, USART, ele pode ser configurado de modo síncrono ou de modo assíncrono. Geralmente, pela minha experiência, a maioria das vezes é de modo assíncrono. E na verdade, são coisas vocês já conhecem, já é uma coisa conhecida de vocês também, porque vocês usam bastante isso.
Tanto é que até aqui nesse. E vocês vão lembrar de termos que a gente vai falar aqui, como baud rate, por exemplo, bit de paridade, que vocês já ouviram falar, vocês já conhecem, vocês até já usam também, porque realmente é muito comum, é um protocolo bastante usado, e a forma assíncrona de transmissão e recebimento de dados pela porta-série é bastante usada também, né? Porque funciona, é robusto e funciona, né? Então aqui o que fala, né? Que nesse artigo a gente aprendeu os básicos da UART, ele chama aqui de UART, já nem liga muito para o UART, né? Que diz que é o protocolo, né, usado para mandar dados do Arduino para o computador. Então, assim, ele permite comunicação assíncrona, serial, ou seja, um bit por vez, serial, né, de modo assíncrono, no qual o formato do dado, né, e a velocidade de transmissão são configuráveis. Quando ele fala em formato do dado, é aquela trama, que a gente vai já ver isso, né? E a velocidade de transmissão, o baud rate, né? Aqui, ele é uma baixa velocidade, né? Mas embora seja baixa velocidade, ela é suficiente para transmitir texto, por exemplo, alguns dados. Se tu tens um sensor que tu não precisa, que não precisa de uma comunicação extremamente rápida, extremamente eficiente, ela funciona, né? Então aqui ele vai falar sobre a classe de serial, que é da biblioteca dele, que a gente não vai usar, então vamos passar por aqui. Os pinos da UART, então cada microcontrolador tem o seu pino dedicado para transmissão, que é o TX, e recepção, que é o RX, né? Geralmente no microcontrolador vai ter no mínimo um par, né? Um par de TX, RX, aí alguns tem 2, 3, os mais avançados vão ter 5, por exemplo. Olha aqui, por exemplo, o Nano, né, tu tem um TX e um RX, né? Assim como o Uno também. Mas o Mega tu tens 1, 2, 3, 4. O Mega é aquele grandão, né? Então tu tens 4 módulos UART. Então tu pode colocar, por exemplo, ligar o Mega com 4 sensores pela porta série, por exemplo. Ou então 3 sensores e um computador, por exemplo. Mas isso vai depender, a escolha vai depender do projeto que tu tens para fazer. Se tu tens um projeto que precisa de bastante comunicar com vários sensores e tudo mais, vale a pena pensar num microcontrolador que tenha vários portos, né? Vários módulos UART. Mas vamos ficar na humildade aqui, vamos ficar aqui no Nano. Então, o que ele fala aqui que a UART opera transmitindo dados como série de bits, né? Então, assim, se a comunicação é serial, então vai um bit de cada vez. Mas como é que a gente vai saber, por exemplo, a gente quer transmitir o ASCII do A. O ASCII do A, deixa eu ver de cabeça aqui. Binary. Aqui. Gente, deixa eu ver aqui. Eu acho que da letra A, por exemplo. O A maiúsculo, por exemplo, é esse aqui. 01000001. Esse aqui, né? Se eu quiser mandar o A maiúsculo, eu vou ter que mandar esse binário aqui, 0, 1, aí depois 1, 2, 3, 4, 5 zeros e 1. Como é que eu sei qual é o bit que começa, qual é o bit que termina, qual é o MSB, qual é o LSB, né? É o bit mais significativo, né? O most significant bit, e o bit menos que seria esse 0. Qual seria o LS bit, o least significant bit, que seria esse 1.
quando é que começa a transmissão, quando é que termina a transmissão. Eu vou mandar mais, vou mandar um B maiúsculo, eu não vou mandar mais nada. Como é que eu resolvo isso? E como é que eu resolvo isso sem clock? Quando é que eu vou esperar um 0? Quando é que eu vou esperar algum? Isso é resolvido pelo que a gente chama do frame, né? Que é uma sequência meio fixa, que a gente define logo de cara quando vai programar o periférico, que uma vez programado, isso quer dizer que tanto o transmissor quanto o receptor entendem que esse é o protocolo a ser seguido. Então eles vão esperar que os dados, eles vão calcular, digamos assim, os dados de acordo com esse protocolo que eles conhecem. O frame da porta série sempre começa com start bit, ou seja, tem que ter uma marcação. Olha, a minha transmissão vai começar agora. Então a gente chama de start bit, que na verdade é um bit que a gente manda que sempre fica low, é sempre um 0. Então a gente no começo da transmissão a gente manda sempre um 0. Start bit. Então isso quer dizer que numa comunicação ponto a ponto, tanto o slave quanto o master, ou o transmitter e receiver, sabem que a transmissão começou agora. Então seria um lógico 0. Ele tá aqui. Posso aumentar isso? Vou fazer assim. Ok. Então a gente manda um start bit, um lógico 0, né? Então a partir daqui, ok, o start bit já foi enviado. Aí a gente vai mandar os dados em si. Então os dados numa porta série, ela pode ser de 5 a 8 bits. Isso também é programável. A gente, na hora de fazer o código, a gente programa isso também. Aí eu vou mandar 7 bits. Então, por exemplo, 7 bits. Então a gente sabe que uma vez iniciada a comunicação, uma vez que o start bit aparece 0, então a gente vai esperar 7 bits. E esses 7 bits correspondem à codificação do A, por exemplo, do A maiúsculo. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no caso é 8, né? Então se eu quisesse mandar o A, por exemplo, numa comunicação com 8 bits, mandava esse string todo aqui, né? Não é um string, né? Mandava bit a bit. E uma vez que, então assim, a gente manda primeiro o D0, o LSB, o Least Significant Bit, o bit menos significativo, e no D7, então fica D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, e no D7, no caso de uma combinação de 8 bits, por exemplo, o último seria o Most Significant Bit, seria o bit mais significativo. Depois que termina esses bits, a gente manda um bit de paridade, que a gente chama aqui Parity Bit também aqui, que na verdade é opcional, né? E que ele pode ser usado que quando ele é usado, ele pode ser definido como paridade par ou paridade ímpar. Que esses bits de paridade, por exemplo, eles são usados para detecção de erros, né? Por exemplo, o valor da paridade, né, do bit de paridade, ele depende do tipo da paridade. Por exemplo, se a gente tem uma paridade ímpar, por exemplo, quer dizer que o número total... deixa eu ver onde é que tá aqui. O número total de uns do frame, né, vai ser ímpar. E na paridade par, quer dizer que o número de uns do frame vai ser par. Então, por exemplo, assim... geralmente a gente tem ruído, né? Por exemplo, a gente tem um motor, por exemplo, é uma caso muito extrema, né? Mas a gente tem um motor que tem campos magnéticos e por causa de interferência eletromagnética, por exemplo, um bit que era 0, ele se transforma no 1, ele vira 1, na verdade, por causa de ruído. O ruído, ele passa aquele threshold, né? Ele assume o nível lógico 1, por exemplo. Então, se no frame tu definiste que a paridade, por exemplo, é par, mas aí no protocolo tu define que a paridade é par, mas aí no frame tu tens 3 números 1s, quer dizer que então essa paridade foi violada, então tem um erro aí, então tem um problema, tem um erro os dados foram corrompidos. Então parece que serve o bit de paridade, né?
ele fala alguma coisa do bit de paridade aqui. Não. Então, depois que a gente define o bit de paridade, a gente vai definir o stop bit. O stop bit é aquele bit que vai definir o fim da transmissão, que vai dizer, olha, nós mandamos o start bit, mandamos os dados, mandamos o bit de paridade e agora acabou a transmissão, não vamos mandar mais nada. Então esse é o stop bit. E a gente pode usar 1 ou 2 bits, também isso depende da nossa decisão. E, geralmente eu sempre trabalho com 1 bit de stop bit. Dificilmente encontrei assim, sistemas com 2 bits, mas isso é decisão do desenvolvedor, na verdade. E o stop bit ele coincide com o estado da linha inativa, né? Então ele proporciona um intervalo de tempo de guarda, um tempo de guarda mínimo entre o envio consecutivo de 2 valores. Então o que ele fala é que os componentes principais da UART, né, o transmissor, o receptor e baud rate, né? Então o transmissor ele coleta o dado da fonte, né? Faz uma formatação para serial e manda através do pino de TX, do pino transmite TX, né? E o receptor ele recebe esses dados através de um pino de RX, né? Que é o que ele diz aqui. E processa o dado serial que está vindo, né? E converte de forma paralela para o sistema, né? E aqui o baud rate que determina a velocidade da transmissão dos dados, né? O baud rate ele é genericamente o número de símbolos transmitidos por segundo, né? Então, assim, a cada símbolo ele pode corresponder a 1 ou mais bits de dados. A taxa de transmissão de dados bruta, que chama de gross bit rate, né? Ele corresponde ao número de bits transmitidos por segundo, né? Que eu chamo que é aquele BPS, né? Bit por segundo, que é o número de bits transmitidos por segundo. Então o baud rate não é a mesma coisa que gross bit rate, né? Que baud rate é número de símbolos transmitidos por segundo, né? E o gross bit rate é o número de bits transmitidos por segundo. Só que no caso da porta-série, né, cada símbolo está associado a um único bit, né? Então, no caso da porta-série, o baud rate e o gross bit rate coincidem. Então, quando a gente fala de baud rate sendo o número de bits por segundo, na porta-série isso funciona porque é a mesma coisa, porque o número de símbolos que se transmite no porta-série é o número de bits, na verdade. Então, nesse caso, falar baud rate como bit por segundo, tá tudo bem. Eu já vi muita polêmica sobre isso, mas, sabe, não é nada complicado, não é nada de outro mundo, né? Baud rates, assim, que ele fala aqui, né? Tá aqui. Parâmetro fundamental para a comunicação UART, né? Então ele vai definir a velocidade pelo qual os dados são transmitidos pelo canal de comunicação, né? pelo fio, né? Aqui, baud rate especificado em bits por segundo e representa o número de bits transmitidos em 1 segundo. E aqui que ele fala, né? O UART, né? Tanto o transmissor quanto o receptor ele tem que concordar com o mesmo baud rate. Então, o protocolo, eles estão esperando os mesmos parâmetros, né? Isso porque a gente não tem clock nessa transmissão. Então, o baud rate ele faz às vezes de sincronização, já que não tem clock, né? Os números assim mais comuns que a gente usa é aqui 9600, 115.200, 57600. Quanto maior esse número, mais rápido a transmissão é. A gente até vê no terminal os dados sendo transmitidos mais rapidamente, né? Isso é uma coisa interessante de ver, a gente vai ver isso no código. Aqui no caso da biblioteca do Arduino, é feito, a gente faz serial begin e a gente já define o baud rate, mas como a gente vai fazer bare metal, a gente vai colocar isso no registrador, né?
E só falando rapidamente sobre essa coisa da sincronização do relógio, na teoria a gente diz que essa comunicação, o WART, ela tem um relógio implícito, que já que a comunicação é assíncrona, que não há comunicação de relógios, né, então o transmissor e o receptor tem que ter relógios locais, tem que ter relógios independentes. Então eles têm, cada dispositivo ele tem o seu relógio, ele tem o seu clock, mas esse clock não é transmitido pela comunicação, né? Então tá aqui o formato do frame de uma WART, né? O barramento, ele tá idle, ele tá ocioso, né? Daí quando a comunicação começar, é mandado um start bit, que é um lógico 0, é um low, né? Lógico low, manda start bit, aí manda os dados de acordo com o que já foi definido, 5, 6, 7, 8 bits, manda o bit de paridade e manda o stop bit, que seria high, e daí o barramento fica ocioso outra vez, fica idle outra vez, até que uma nova comunicação é iniciada. Okay? Aqui que ele fala, né? O único start bit é transmitido no início do frame da WART, né? Que o propósito é indicar o começo da transmissão e preparar o receptor para a recepção, né? É sempre um lógico 0 para comunicação em WART, né? Então, quando o receptor detecta o start bit, ele sabe quando um novo data frame vai começar e se prepara para receber os dados, né? Aqui o start bit, ele que dá mais definido aqui, né? Aqui os dados, então tá aqui, vai mandado em série, né? Aqui um modo comum e largamente usado é uma configuração de 8 bits, mas pode ser 7 bits, pode ser 6 bits, configuração de 6 bits, dependendo da aplicação específica, dependendo dos requerimentos que o teu sistema tem, né? Aqui o tamanho do caractere, né, é definido como número de data bits dentro do frame, né? Então aqui 8 bits, 7 bits, 6 bits, que chama de o tamanho do caractere, né? O tamanho da character size. Aqui que dados são esses? O que ele fala aqui são caracteres ASCII. Caracteres ASCII são valores numéricos, né? Ok. Data encoding. Data encoding, né? O bit de dados representa os caracteres ou dados, né? Usando codificação binária, onde cada bit corresponde a uma potência de 2. Então, cada bit dentro do data byte tem uma específica posição e peso. Isso daí, o que ele quer dizer é aquela potência de 2. Por exemplo, tu tens aqui... Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Esse 1, por exemplo, é 2 elevado a 0. Aí esse 0 é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Aí 2 elevado a 6 é 64, eu acho. 5, 32 é 64. Então, é aquela conversão que a gente faz por exemplo, de decimal para binário, que cada posição... o sistema numérico, cada posição tem um peso. É isso que ele está falando aqui, porque isso é uma potência de 2, então o least significant bit vai ser 2 elevado a 0, então ele vai ter posição de 1, então, e assim sucessivamente, né? Aqui a integridade dos dados, né? Então, a integridade dos dados ela depende da configuração apropriada dos data bits, né? Então, assim que ele fala que é essencial que transmissor e receptor concordem com o número de data bits, né? Se a configuração for incorreta, acontece corrupção de dados, né?
por exemplo, que ele fala, né, que o transmissor manda o dado de 8 bits, o receptor está configurado para esperar 7 bits, aí os dados vão ser mal interpretados, então a informação vai ser lida, vai ser interpretada com erros, né? E aqui ele fala do bit de paridade, que a gente já falou, né, que faz parte do data frame, que está bem aqui, ó. Ele faz parte do data frame, então se tu vais usar o bit de paridade, ele vai junto com o data frame, que é um mecanismo para checagem de erros, né, que vai detectar se houve erro na transmissão, né. Que é aquilo que nós já falamos. A paridade pode ser par aqui ou ímpar, né? E ela garante que o número total de bits, de bits 1, né, para o ímpar, dependendo do tipo de paridade que a gente escolher. Por exemplo, se a gente escolher a paridade par, quer dizer que a gente está aqui, o receptor e o transmissor esperam que no data frame o número de 1 seja par. Se não for isso, se não for par, se o número de 1 for ímpar, quer dizer que um erro foi detectado. E o stop bit aqui, que vai marcar o fim da transmissão. Pode ser 1 ou pode ser mais, stop bit, 1 ou 2, né? Stop bit. Indica a conclusão da transmissão de dados. Então, mais comum é usar um stop bit, mas em situações de robustez, né? Nós queremos robustez no sistema, a gente pode usar 2 stop bits, que aí vai marcar o fim da transmissão e quer dizer que o barramento vai estar idle, vai estar perdi a palavra, vai estar meu Deus, perdi, vai estar dormente, bora botar assim, né? Até a próxima transmissão acontecer, até o próximo start bit acontecer. Aqui nessa parte ele vai dar exemplos de código, mas a gente vai fazer isso no Bare Metal. A gente pode dar uma olhada aqui no que ele indica, no que esse documento indica. A gente pode fazer igual. Aqui, para mandar uma string de caracteres mesmo, um hello world, por exemplo, manda pela porta série. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer aqui? O que ele fala? Aqui, bem aqui, tu seta logo a partida, o baud rate de 9600, seta só uma vez. E aqui tu faz o print line do hello world, quer dizer, tu mandas, por exemplo, do computador, sei lá, tu manda, por exemplo, do Arduino Hello World e imprime no console, imprime no terminal, e que faz um delay de 1 segundo, ele fica mandando eternamente, né? Hello World, Hello World, Hello World, Hello World. E aqui, nesse exemplo aqui, o Arduino vai ler dados, né, do computador, vai receber dados. Então é a mesma coisa, ele seta o baud rate, então ele diz que está disponível, lê, né, o byte que está vindo do computador e depois imprime. E aqui é um exemplo, a gente colocar 2 Arduinos, por exemplo, ligar pela porta série. Olha só que engraçado, a gente tem o RX aqui no amarelo, vou aumentar um pouco. Ai meu Deus, demais. Cadê? Aqui um RX, que é o azul na verdade, né? Olha, o RX, ele tá ligado, o RX do Arduino 1 tá ligado no TX do Arduino 2. E o RX do Arduino 2, o receptor, tá ligado no TX do Arduino 1. Então, a comunicação ponto a ponto, né? Ponto a ponto, onde o transmissor de um tá ligado ao receptor de outro e vice-versa. E a gente também tem um ground também, né? Então são 2 linhas e um ground. É simples, né? 3 linhas, vamos dizer assim, né? 2 linhas de transmissão de dados e um ground. Não é complicado de fazer. E aí a comunicação está sendo feita por aí também, né? E também é a mesma coisa no computador também, um Arduino com o computador, a mesma coisa. Mas, como no computador a gente não tem como puxar o RX e o TX do computador, abrir o computador e puxar um TX, um RX, né? Para ligar nos pinos do Arduino, a gente usa aquele conversor USB RS232,
que eu vou mostrar quando a gente for fazer a parte do código. No Arduino a gente sinceramente não usa, porque o Arduino ele já tem um modo de fazer essa transmissão pela USB, mas quando a gente usa, por exemplo, o STM32, por exemplo, ou então só usa só o chip, a gente usa esse adaptador. É só porque a gente não pode abrir o computador e puxar os 2 pinos, é só por isso. Porque aqui, por exemplo, quando a gente liga 2 Arduinos, a gente liga com um fio normal, né? 2 Arduinos a gente liga com um fio normal. Mas como é que eu vou colocar esse fio no computador? Aí a gente usa ou um adaptador USB RS232, ou a gente usa, no caso, a USB adaptado para isso. Que são exemplos de código que a gente vai fazer. Ao invés de ficar mostrando esses exemplos todos, a gente vai fazer umas coisas bacanas na IDE, que fica mais interessante pra gente entender a coisa. Então, bora lá, né? Bora lá pra... Se esse vídeo ficar muito longo, eu divido ele em 2 e a gente passa pra parte prática no outro vídeo. Que eu acho que, de repente, é melhor também, né? Então, aguarda aí que vai sair o segundo vídeo.